Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe demais você, sua casa, sua família, seu dia. Que seja maravilhoso. Que a graça do Senhor esteja aí. Em nome de Jesus. Vá um pouco mais adiante. Vá um pouco mais adiante. Indo um pouco mais adiante. Prostrou-se com o rosto em terra e orou. Meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Bom, ele foi para o Getsêmani, que significa prensa de azeite, com os três, deixou eles ali e foi um pouco mais adiante. Ele ora com uma aflição tão grande. Era a aflição do propósito. A aflição do chamado. Porque se nós não tivermos um propósito, algo tão forte que nos faz angustiar, afligir, suar gotas de sangue, o barulho das ansiedades, das nossas ansiedades, vão ecoar bem mais alto. E por fim, nós vamos passar a vida correndo atrás de alguma coisa que a gente acha que precisa e vamos permanecer frustrados e cada vez mais insatisfeitos. A prova disso está na Bíblia, que você pode encontrar ali em Eclesiastes 1, 2. Você vai ver um homem que, quando saiu do propósito, se desviou. A ansiedade dele, a insatisfação. É assim, eram tão grandes, era tanto barulho, que ele não conseguia ficar quieto. E ele precisava de mais, e mais coisas, e mais coisas. Tem uma lista ali. E eu vou para cá, e eu preciso de mais isso, e eu preciso de mais isso aqui. E por fim, tendo tanto, o homem fala, foi correr atrás do vento. Nada faz sentido, óbvio que não vai fazer. É uma grande inutilidade, é tudo uma grande inutilidade, é um grande vazio. Porque agora ele não vivia para algo que era maior do que ele, mas ele vivia para ele. Para satisfazer aquilo que ele achava que queria. E não satisfez nada, não. Um descontentamento absurdo. Ele, ao invés de um pouco mais adiante, ele fez o que é comum. Mas quando ele estava focado no propósito da vida dele, que Deus deixou claro que ele ia suceder o seu pai Davi, que Deus seria o pai dele,
e que ele ia ter um reinado de paz e muito bem-sucedido. Então, tudo que ele tinha que fazer era depender de Deus. E ele começou bem, pedindo sabedoria para fazer isso. Para executar aquilo pelo qual ele foi gerado para cumprir. Para levar a nação ao mais alto nível de glória, a era ouro. Onde ouro era como pedra, ouro e prata, eram comuns. Tinha tanto cedro que era como figueira brava, de tanto que tinha. Então, tudo ali, para onde se olhava, era possível ver a bênção de Deus, a proteção de Deus, paz em todas as fronteiras. Sabe quando tudo está fluindo poderosamente? Ele só tinha que continuar reinando para glorificar a Deus. Entender que não tinha a ver com ele, tinha a ver com um propósito que ia além dele. Lembra que a Bíblia está escrito: eu levantei Davi por amor ao meu povo. Ou seja, tem um propósito que vai além. Então, eu vou até pedir para colocar aqui, para você não esquecer. Há um momento na vida em que, exatamente porque você é filho de Deus e tem um propósito a cumprir, a sua angústia precisa se tornar tão intensa que silencie todo o barulho da sua ansiedade. Se você não tiver uma angústia tão profunda, vou repetir, se você não tiver uma angústia tão profunda de compromisso eterno com seu propósito, o barulho da sua ansiedade vai enlouquecer você. Pois a sua ansiedade é a forma como todas as coisas externas o afetam. E a angústia do propósito é como todas as convicções apertam você. Mas, se não formos apertados pelas nossas convicções, seremos afetados pelas nossas circunstâncias. Agora eu vou falar devagar, mas ainda assim vou pedir para ficar aqui, ó, pra você gravar. Se não formos profundamente apertados pelas nossas convicções, seremos perturbados pelas nossas circunstâncias. Mas a cura de qualquer ansiedade, vou repetir, falar bem devagar. A cura de qualquer ansiedade é a descoberta de uma angústia genuína. Entendeu? Então, se você não tiver um bom problema que valha toda a sua vida, uma angústia genuína, você vai cair nas ciladas das suas ansiedades. Se você não tiver um propósito firme envolvido com algo que vai além de você, você vai pegar um problema
que vai afundar com você. Entendeu? Então, quando você busca só o conforto e fugir de desafios, você não está fazendo bem a você. Quando você foge de enfrentamentos, porque você colocou você no centro e não Deus e a vontade dele. Então aí você fica se poupando e fugindo dos desafios que Deus está colocando diante de cada um de nós, para que possamos avançar, crescer e cumprir com o nosso propósito. Então, então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani, prensa de azeite. Ele já foi para um lugar que tem o nome de prensa de azeite. E disse-lhes, sentem-se aqui enquanto eu vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se. Preste atenção nesse texto. Para você que vive aí se poupando e que toda vez que você se depara com uma dificuldade, você recua. Você não enfrenta. E é por isso que você está tão frustrado. Porque se eu não tiver uma angústia genuína na minha vida, a cura de qualquer ansiedade, aqui, tá aqui, a cura de qualquer ansiedade é a descoberta de uma angústia genuína. É você lutar por aquilo que Deus colocou diante de você. Aquilo que Ele te chamou, gerou você para executar, para estar. E você ter tanta convicção disso, que você sua gotas de sangue, mas você não pode negar o seu chamado. Você não pode. Então, começou a entristecer-se e angustiar-se. Disse-lhes então, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Ele podia aceitar a proposta de Satanás e recuar? Podia. Ele podia. Mas havia tanta convicção nele que ele nasceu para aquilo. Para nos resgatar, nos reconciliar com o Pai. Que ainda o escritor aos Hebreus fala que pela alegria que lhe foi proposta, ele suportou. Porque quando você sabe para que você está aqui, entendeu? O que Deus tem com você, você vai ter a verdadeira angústia, a angústia genuína. Você vai sofrer pela coisa certa. Você vai se angustiar por aquilo que é eterno e que ninguém vai poder tirar de você. E você não vai ficar chateado, porque talvez aqueles que poderiam estar ali orando e te ajudando na hora da angústia, não conseguiram ir um pouco mais adiante. Mas você conseguiu. Você conseguiu. E a sua convicção é capaz de cobrir a falha do outro, a negligência do outro, aquilo que ele não pôde, ele não conseguiu dar. Disse-lhe então, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante,
prostrou-se com o rosto em terra e orou. Meu pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Se for possível. Tá difícil, Senhor. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Senhor, não é o que eu quero, o cônjuge que eu quero, o filho que eu quero, o emprego que eu quero. Eu quero estar no centro da sua vontade. E se isso, Senhor, contribui para que eu me torne a pessoa que o Senhor me criou para ser, tudo bem. Se a minha família não consegue um pouco mais adiante, eu vou cobrir. E eu não vou cobrar deles. Eles não me devem nada. Eu vou passar por isso. Eu sei que eu sou tão amado, que eu tenho a capacidade de derramar mais amor. Eu tenho a convicção de onde eu devo estar e o que eu tenho que fazer. E essa convicção me faz seguir em frente, ainda que a angústia que ela me causa seja mortal, mas eu não posso negar a sua vontade. Eu não posso. Eu estou pronta para me livrar de todas as minhas expectativas e alinhar a minha perspectiva à sua. Ó. Voltou, então, Então, indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: Pai, meu pai, se for possível, afasta de mim este cálice, contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Então voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem uma hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem, para que não caia em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Quer dizer, o espírito sempre está pronto para as coisas espirituais, mas a carne é sempre fraca para as coisas espirituais. E retirou-se outra vez para orar: Meu pai, se não for possível afastar de mim este cálice, sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Quando voltou de novo, os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Então os deixou novamente, outra vez. Deixou novamente, orou pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Depois voltou aos discípulos e lhes disse: Vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. Chegou a hora de eu enfrentar o meu chamado, o meu propósito. Isso para mim é tão impactante. Os outros não conseguiram, mas ele foi um pouco mais adiante. E Deus tem nos chamado para irmos um pouco mais adiante. Pelos irmãos, pela família. Jesus foi um pouco mais adiante por mim, que não fiz nada para merecer. Por aqueles homens que estavam ali dormindo, enquanto ele suava gotas de sangue. De tanta angústia. Porque ele não podia negar a convicção da vontade, a convicção que ele tinha, que aquela era a vontade do Pai. Tanto que ele deixou claro que seja feita a sua vontade, ainda que suando gotas de sangue, numa angústia mortal, eu quero estar no centro da sua vontade. Quando você tem uma angústia genuína, o barulho das ansiedades desaparece.
E eu digo a você que o Senhor tem falado isso ao nosso coração. Vá um pouco mais adiante. E tem uma angústia genuína. Se levanta e decida passar por essa angústia profunda de uma convicção daquilo que você sabe que precisa fazer, onde você precisa estar. Em nome de Jesus. Algumas pessoas estão frustradas e é tanta ansiedade, insatisfação, porque elas não têm uma angústia genuína, um propósito que as faz suar gotas de sangue. Elas não estão caminhando para o seu propósito eterno. Elas estão buscando conforto, tranquilidade, elas estão se poupando. E elas não estão seguindo a vontade do Pai. Outro dia eu disse, e vou repetir, que algumas pessoas, a melhor coisa, eu vejo gente que está vivendo só para elas. Só para elas. Por quê? Porque elas querem se poupar. E elas estão vazias, tristes, oprimidas, pesadas. E não é falta de comprar, de viajar, de mostrar todo o poder que elas têm. É falta de propósito real, um propósito divino. A melhor coisa que algumas pessoas... A melhor coisa que algumas podiam fazer por elas é parar o que estão fazendo e ir para o seu Getsêmani da vida. Algumas pessoas que estão aí só vivendo para elas deveriam casar e cuidar de uma família, gerar filhos, como está lá em Gênesis, e se envolver em algo realmente relevante, em projetos poderosos, bíblicos, construir pessoas. Quantas que estão gastando o que tem naquilo que não é pão, e se você não tiver um propósito maior, você sempre vai querer mais alguma coisa e a sua ansiedade vai ser cada vez maior. Você precisa ter um propósito maior que você, e deixar um legado eterno. Sabe? A construção de coisas que vão beneficiar gerações. Se algumas pessoas estivessem focadas em construir escolas, hospitais, templos. E assim, abra o leque para investir em pessoas, levantar pessoas, mudar mentes, estabelecendo a cultura do reino. Se elas estivessem focadas em algo eterno, elas não estariam tão frustradas, ansiosas, inquietas e oprimidas. Por quê? Porque Deus estaria no centro e um propósito eterno estaria guiando a vida delas. Mas quando você está no centro, vai ser tanta ansiedade que você vai tentar suprir de todo jeito e você ainda vai estar mal. Vá um pouco mais adiante. Coloca o Senhor no centro e tira você. Para de se poupar. Vai descobrir qual é o seu chamado eterno. Se envolva em projetos eternos. Busque uma angústia genuína. Vá um pouco mais adiante. Não tenha medo do Getsêmani. Não tenha medo. Essa é a angústia que nos transforma e que nos leva a construir uma vida na rocha.
e não terminarmos a nossa vida frustrados, negativos, insatisfeitos, mas sim plenamente realizados. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para orarmos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro por cada vida amada que está comigo. E peço, Senhor, que o Senhor dê revelação aos corações, dê discernimento, dê uma visão revelada, um entendimento tão claro e profundo que nenhuma pessoa consiga ficar indiferente ao que está ouvindo e aprendendo aqui. Abençoa lares e famílias, todos que enviaram os seus pedidos por oração. Eu consagro tudo e peço uma visão revelada, que a palavra entre em forma de revelação, jamais de condenação. Abençoa os meus amigos e companheiros semeadores, eu profetizo abundância. É o Senhor quem dá poder para conquistar riquezas para um propósito eterno. Levanta mais semeadores, porque precisamos, e onde esse programa estiver chegando, que vidas estejam se levantando, decididas a caminhar na direção do seu propósito eterno, a viver para algo que é maior do que elas. Muito obrigada. Peço a tua bênção, dou a minha bênção, louvado seja o teu nome por tudo. Amém, 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 graças a Deus. O número do Disque Vida é 3296-9449. Rua Taquari 995 na Moca, onde nós estamos. Hoje Casa Firme, você sabe, esse trabalho incrível toda madrugada. Domingo batismo e assim vamos de glória em glória e de vitória em vitória. Conta com a gente, é um prazer estar aqui. Se o senhor não voltar, vou continuar falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Projeto Semeadores. Um portal de alcance e salvação de almas. Somos chamados no ID do Senhor para fazermos a diferença aonde formos. Temos hoje a oportunidade de sermos a luz no caminho e o sal desta terra. Isso é o que somos, isso é o que fazemos e você pode fazer muito mais. Venha fazer parte dessa boa obra. Juntos somos mais fortes.